O fruto será paz, eu vejo em teus sinais de amor. O morto viverá e o surdo ouvirá o Senhor. E então, em meio ao caos, tu vens e acaba com a dor. De joelhos cantarei, Maranata, ora vem nosso Rei. E a ti cantamos, Jesus, nós te adoramos, Santo Jesus, a ti é quem clamamos, a ti a glória e o Boa noite, Fadi. Vamos colocar em pé para adorar nosso Deus. Quem está feliz com Jesus aí nessa noite? É uma noite especial, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos começar dizendo isso a Ele. Glória a Deus, aleluia. Vamos começar com alegria para agradecer o nome do Senhor Jesus. Nas palmas. Minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte, no fundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão eu nas mãos de ti, Senhor, eu me alegrarei. Nas palmas, junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se o alto monte
Glória a Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos. É uma noite de alegria, uma noite de festa, mas é a noite que o Espírito Santo preparou para conversar, mudar a tua história, falar com a igreja. E nós vamos chamar a presença do Pai nesse momento. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Jesus. O Senhor é o motivo de estarmos nesse lugar. Nós, meu Pai, poderíamos estar em qualquer outro lugar do mundo, mas assim como a tua palavra fala, para onde iremos? Que lugar seria mais precioso do que a tua presença? Que lugar seria mais precioso do que diante do Criador dos céus e da terra? Nós cremos, meu Pai, que somos jovens eleitos e chamados para fazer a diferença nessa terra. E nós estamos aqui, Jesus, sedentos pela tua palavra, sedentos por algo mais. O nosso coração quer mais. Nós ainda temos fome, ainda temos lenha, ainda temos sede da tua palavra. Então, Espírito Santo, faz mais uma vez em nosso meio. Nós estamos preparados, meu Pai. Queremos a tua presença. Se há algo em nós que não provém de ti, Espírito Santo, esvazia-nos de nós mesmos, mas nos enche com a tua graça e bondade. É o que pedimos, meu Deus, e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus, porque nós cremos que há algo novo chegando para a nossa história. Há uma promessa nova chegando para a sua vida. Aleluia. Avivamento. Hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso que está por vir. Dança dentro de mim, há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Vamos! Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão, algo novo vindo. Algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Uma unção de libertação, e as fortalezas não impedirão. Algo sobrenatural está por vir. Para recomeçar, me tirar das sombras e me faz transbordar. Algo Sobrenatural está por vir. Vamos, Vadinho! Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão, algo novo vindo. Algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Será que alguém pode louvar o nome do Senhor essa noite? Vamos louvar Ele, a Ele, a Ele. Eu vejo avivamento neste lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Vejo salvação neste lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Posso? Posso ouvir o Posso ouvir o som som nesse neste lugar, lugar, som de liberdade pra nos transformar. Posso ouvir o som neste nesse lugar, lugar, provisão e abundância pra nos transformar. Eu vejo a cura.
novo. Algo novo vindo novamente. E fé. E um novo tempo. Vejo algo novo vindo novamente. E fé. Tenho. E um novo tempo. Vejo algo novo vindo novamente. E fé. Tenho. E um novo tempo. Eu vejo algo novo vindo, 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 aleluia, algo novo vindo, algo novo vindo. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Algo novo está chegando. Aleluia. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quem Ele é? O leão da tribo de Judá. Ele não muda. Ele está no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Diga isso. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor. Sobre
engrandeça o nome dEle. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Queremos te engrandecer, Jesus, exaltar o teu nome. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Faça dessa canção uma adoração ao Senhor. Engrandeça o nome dEle. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Aleluia. Meus olhos estão em ti.
esse nome é o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Neste mesmo espírito de adoração, vamos estender as nossas mãos na direção da nossa casa. Imagine aí um norte para onde ela fica. E neste instante eu te convido a orar junto, interceder pelo seu lar, o local onde o Senhor escolheu para que você e a sua casa habitasse, o local onde fica o teu secreto. Que nesse instante você possa abrir a sua boca e orar junto. Querido Espírito Santo de Deus, nesse instante nós estamos apontando as nossas mãos mais ou menos para a direção da nossa casa e pedimos para que o Senhor encontre o nosso endereço. Com exatidão o Senhor adentre os nossos lares e o Senhor encontre lá, meu Pai, um ambiente pronto para o Senhor se estabelecer. Que lá seja mais um pedaço do céu aqui na terra, que lá seja mais um altar levantado, Senhor. Que a Tua presença lá leve alegria, leve paz, leve contentamento, Espírito Santo. Que a Tua presença retire tudo aquilo que não provém dos céus. Que aonde está havendo discórdia, Senhor, a Tua presença mande ela embora. Que onde está havendo falência, que a Tua presença, Senhor, traga prosperidade. Encha as dispensas, meu Deus, traga alegria, Senhor. Tira todas as dores, ó Espírito Santo. Nesta mesma unção de oração e intercessão, nós apresentamos agora a vida dos nossos irmãos que estão precisando, necessitados de um toque da Tua grandeza. Em nome de Jesus nós pedimos para que o Senhor visite os hospitais, as camas, os leitos, Senhor, aqueles que estão nas suas casas, impossibilitados de vir até a Tua igreja. Espírito Santo, que o Senhor leve cura àqueles que precisam, que o Senhor leve cura física, cura emocional. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos, Senhor, para que o Senhor, o Eu Sou, seja aquilo que os Teus filhos necessitam neste instante. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, nós oramos e declaramos que o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano nos nossos dias. Glória a aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, Fade. Paz seja convosco, amém? Amém. Talvez você não tenha tido a oportunidade ainda. Olha então para o irmão do seu lado, cumprimenta ele, deseja paz para o seu irmão, uma boa noite, está tudo bem? Deixa eu despertar em você agora o seu espírito missional de discípulo. Olhe para pelo menos uma pessoa que você não conhece, se apresenta, dá uma boa noite para ele, dá uma paz para alguém que você não conhece, meu irmão. Deixa o Senhor te usar, cumprimenta. Nós estamos em família, comunidade de fé, entre irmãos. Aleluia, glória a Deus. Você sabe que eu estava ali fora, enquanto eu ouvia lá de fora o louvor, o Espírito Santo ministrava no meu coração, dizendo acerca dessa ser uma noite de contentamento na presença do Senhor. E até a Bia que está lá atrás, ela brincou comigo, falou: você está hiperativo, o que está acontecendo? Eu falei: poxa, fiquei pensando, eu estou feliz. E quando eu paro para pensar que há alegria e satisfação em estar num sábado à noite na presença do Senhor, imagina o coração do nosso Deus como está, vendo eu e você aqui, renunciando outras agendas que poderíamos ter, mas decidindo estar na presença dEle, adorando e exaltando o seu santo nome, dedicando esse tempo para aquele que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. E a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é aí que nós nos fortalecemos para viver mais uma semana, antecedendo, estamos às vésperas de sentar à mesa do Senhor para tomar da ceia. Então glória a Deus pela sua vida. Podem se assentar. Enquanto você se assenta,
eu quero conhecer os nossos visitantes. Nós temos visitantes aqui esta noite? Temos uma ali no fundo, olha, nossa irmã ali junto com a Sara, Deus te abençoe. Tem mais alguém que eu não esteja vendo? É só nossa irmã? Bom, é amiga da Sara, é amiga nossa, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, viu? Aí nesta lembrança, tem uma ficha para você preencher, se apresentar para nós. No final, o pessoal vai te direcionar lá para um balcão, você troca por uma lembrança nossa, tá bom? Que Deus te abençoe e seja muito bem-vinda. Meus irmãos, neste instante nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa gratidão por estar também na sua casa e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu creio que assim como eu, você também tem muito motivo para agradecer a Deus. Nós hoje acordamos debaixo de um teto e era um dia chuvoso, nós tivemos o que nos alimentar para estar aqui, nós temos tido livramento durante todo o dia, e quantos são os testemunhos que nós vivemos essa semana? É só a gente trazer a memória agora e entender que o nosso Deus tem cuidado de nós, tem guardado a nós. Então, mais do que apenas um ato de fé para a sua prosperidade, que neste instante possa vir do seu coração em forma de gratidão a Deus. Que o Senhor te abençoe. Quem está em casa pode fazer a sua oferta, e quem está no presencial, a Júlia está aqui com a salva. Deus abençoe. Paz seja convosco. Nosso objetivo é que você possa participar de todos os momentos do nosso culto. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Para entregar os dízimos e ofertas, a nossa igreja oferece algumas formas. Você pode comparecer presencialmente ou realizar da maneira mais confortável, através de um depósito ou transferência bancária, lembrando dos nossos dados que aparecem na tela. O Pix é outra opção fácil, rápida e prática. Através do aplicativo do seu banco, basta inserir a chave, que é o nosso CNPJ. Confira os dados da conta e, para finalizar, clique em transferir. A palavra declara que Deus ama quem dá com alegria. É sobre obediência, fé e gratidão. Como filhos de Deus, somos mantenedores da sua obra. Que as janelas do céu se abram sobre você e sua família, em nome de Jesus. Já iam descer, mas eles falaram assim, ó, você não vai falar que foi bonito? Então, banda, muito obrigado. Foi muito bonito, Deus abençoe vocês. Foi um pedido do Isaac isso, viu? Só para constar. Vou tranquilizar o restante. Bom, nesta noite nós vamos receber um amigo nosso, que em muitos momentos já nos abençoou aqui no FAD, um amigo que carrega uma unção de poder, e ele está vindo de uma noite de vigília, irmãos, que teve aqui. Luizinho estava aí, foi benção. Caiu fogo do céu. Então ele está vindo o quê? Pipoquinha, pipocando no reteté. Meus irmãos, vamos receber nesta noite o pastor Rafael, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Você viu ele que ele abençoou você? Viu? É que ele orou, né? Deu oportunidade para ele, ele até levantou a igreja. Graças a Deus. Boa noite, FAD. Dá para melhorar. Boa noite, FAD. Paz seja convosco. Queridos, muito feliz por estar com vocês nesta oportunidade de falar da santa palavra de Deus. Luizinho, né, empolgado como sempre. Ontem nós tivemos a segunda vigília do Espírito Santo e o Luizinho recebeu uma oportunidade de dar uma saudação. Ele até colocou a igreja de pé e orou pela minha vida. Olha só. Vamos aplaudir a Jesus pela ousadia do Luizinho, hein? Ousado na presença de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Queridos, quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 8, nós vamos ler o verso de número 14, segundo Samuel 8,14. Convido
os jovens a se colocarem em pé para nós fazermos a leitura do texto. Agradeço a nossa liderança, na pessoa do pastor Lê, na pessoa do pastor Tavinho, pela confiança de nos convidar e nos confiar tal oportunidade. Diz assim o texto sagrado: e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos, guardem bem, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesta noite, que fale conosco segundo o teu querer, segundo o teu propósito. A tua palavra é viva, poderosa, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Que nesta noite ela penetre na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela possa, Senhor, nos direcionar, capacitar, quebrantar os nossos corações e fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Por isso damos liberdade ao teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Podei vos assentar? Queridos, o Espírito Santo colocou um tema no meu coração para a noite de hoje, e o tema dessa ministração é: valorize a bênção que há em ti. Valorize a bênção que há em ti. Nesse capítulo 8 de 2 Samuel, o rei Davi já era um rei consagrado sobre todo Israel. A bênção de Deus estava sobre a vida do rei Davi. Tanto é que na parte B desse versículo, na última parte desse versículo, nós lemos que o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. E nesse capítulo 8 nós encontramos várias vitórias de Davi. Davi vence e subjuga os filisteus, os moabitas. No verso 13, que antecede o verso que nós lemos, Davi vence 18.000 sírios. Então Davi vinha de várias conquistas, e para coroar essa fase de conquistas do rei Davi e de elevação da nação de Israel, aqui Davi conquista o povo edomeu, os edomitas. Olha o que o texto fala: e pôs guarnições em Edom, e em todo o Edom pôs guarnições. Ou nós também podemos traduzir essa palavra trocando sobre guardas. E pôs guardas em Edom, e em todo Edom pôs guardas. E todos os edomitas, aqui o texto é claro, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. Nós sabemos que Davi vem da descendência do pai Abraão, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a nação de Israel. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A bênção do Senhor estava sobre ele, e aonde é que Davi colocava a planta dos pés, ele conquistava. Mas eu quero agora trazer a memória dos jovens nesta noite, para nós olharmos um pouco sobre a perspectiva do povo edomeu, dos edomitas, porque nós sabemos que a bênção estava sobre Davi. Só que o povo edomita estava sofrendo uma derrota, estavam agora sobre a custódia de Israel, estavam escravos do rei Davi, porque há 600 anos o pai, o patriarca do povo edomeu, desprezou a bênção que estava sobre a sua vida. Para nós entendermos, nós vamos voltar na história. Gênesis capítulo de número 12, Deus chama a Abraão.
sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pegou a sua casa, a sua esposa Sara, e abraçou a ideia que Deus lançou no seu coração, e creu na promessa do Senhor. De Abraão e Sara veio o filho da promessa chamado Isaque. O filho que nasceu no tempo de Deus, não no tempo do homem. Abraão achou que Deus estava demorando e quis dar uma ajudinha. Pegou a serva, se deitou com a serva e teve um filho com a serva, com Agar, nasceu Ismael. Deus falou: não é este o filho da promessa. A minha promessa vai acontecer na sua velhice. E na velhice de Abraão e Sara nasce Isaque. A Bíblia fala que Isaque se casou com 40 anos de idade. Com 40 anos Deus prepara a sua esposa, a Rebeca. E Isaque se casa com a Rebeca. E nós vamos agora para Gênesis 25. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 25, verso 19. Coloque para nós, verso 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui nós já vamos aprender algo. Abraão e Sara tiveram o mesmo problema. Sara era estéril, e Deus fez o milagre na velhice. Agora o filho da promessa, Isaque, se casa com a esposa preparada por Deus, mas havia o mesmo problema. Rebeca era estéril, mas Isaque nos ensina a não desistirmos dos nossos sonhos. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão que se estendia a Isaque. Então Isaque orou ao Senhor, mas Isaque orou uma única vez e parou? Não, o texto nos ensina que Isaque orou insistentemente por sua mulher. Jovens, se o Espírito Santo tem colocado um sonho na sua vida, tem colocado um projeto no seu coração, mas parece aos olhos humanos que é impossível, talvez você não tenha, fale: não tenho condições financeiras, não sou de uma família abastada, é difícil para mim chegar, conseguir, a vaga é muito concorrida. Ah, meu irmão, você tem uma arma poderosa diante de Deus, que é o joelho no chão, a oração e a fé que move o sobrenatural. Pega o exemplo de Isaque e começa a orar ao Senhor, mesmo que aos olhos humanos pareça ser impossível. Comece a orar ao Senhor insistentemente, crendo que no tempo certo aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem recebe esta palavra, dê um glória a Deus e aleluia. Aleluia. Projeta para nós Gênesis 25. Paramos no verso 4. Gênesis 25, aonde paramos? Não, vai lá do 19, 20, 21, 22. Volta no 19. Vamos projetar para lermos juntos. Vai no 20. 21. 22. E os filhos, quer dizer, Isaque orou, Deus concedeu a graça, e agora Rebeca estava grávida. Só que o texto fala: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? Rebeca questionando, e foi perguntar ao Senhor. Imagine agora a Rebeca, começou a crescer ali a barriga, a família em festa, né?
o que eles tanto ansiavam, chegou a bênção da gravidez. Vai haver um descendente para Isaac. A barriga de Rebeca começou a crescer. Só que Rebeca começou a achar muito estranho, porque havia uma luta dentro. As mulheres grávidas, muitas vezes a criança chuta, né? E ela vai sentindo ali que tem aqueles chutes. Quando a Bruna estava grávida da Ana Beatriz, até colocava a mão e ia sentindo assim, ela mexendo, chutando. Só que em Rebeca era algo muito estranho, porque era muito intenso. Era muito intenso ali a movimentação dentro do seu ventre. E ela se questionou: isso não está normal. Como que pode uma criança ser tão inquieta? Aí, na dúvida que havia, porque naquela época não havia os recursos da medicina, não havia ultrassom, não tinha os exames para se saber como estava a criança. O que a Rebeca fez? Ela falou: está muito estranho. Essa gravidez, essa barriga mexendo desse jeito, essa criança. O que ela foi fazer? Ela foi perguntar ao Senhor. Ei, tem dúvida? Seja qual for, porque não existe dúvida pequena e nem dúvida grande. Não existe dúvida insignificante. Tem algo na sua vida, algo na sua história que você não está entendendo? Vai perguntar ao Senhor. A Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, Ele habita em nós. E se você tem o próprio Deus habitando dentro de você, por que vai ficar com dúvida? O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para entendermos como está a nossa vida, como está o nosso proceder, qual é a chamada, o propósito dele para nós. Rebeca foi perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que essa, olha a pergunta dela para Deus, por que essa criança mexe tanto? E é a única vez que nós encontramos Deus falando diretamente com Rebeca. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus, na sua onisciência, já estava dizendo o que aconteceria. Pode ir, 24. E cumpriu-se os seus dias para dar à luz, e eis que gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, cabeludo a criança. Por isso se chamou o seu nome Esaú. Nasce o primogênito, Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Olha só que interessante. Chegou a hora do parto. Nasce o primeiro. A Bíblia narra uma criança já cabeluda, peluda, todo ruivo. Esaú. Esaú é então o primogênito. É ou não é Rei Charles? O Rei Charles aqui no teclado da IEQ7. Esaú, primogênito. Deixa eu te falar um pouco sobre a primogenitura. O primogênito é aquele que iria herdar a parte dobrada da herança da família. O primogênito é aquele que herdava a liderança do clã familiar. E no caso de Esaú, ele tinha algo muito mais profundo sobre a sua vida, porque a promessa que Deus fez a Abraão, que de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. De Abraão um dia iria nascer, e nasceu
o Messias. Então, sobre Esaú estava nascendo a bênção de dar sequência ao legado até o nascimento do Messias. Hoje éramos para dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Esaú. Olha que bênção tinha Esaú. Só que o próximo versículo diz que nasceu o segundo, seu irmão Jacó. E Jacó nasce com uma característica que nós temos que buscar em nossas vidas. Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Ele nasce sem o direito da primogenitura, porque ele nasceu por segundo. Ele nasce sem o direito da parte dobrada da herança familiar. Ele nasce sem a promessa de dar sequência ao legado do Messias, da vinda do Messias. Mas ele nasce agarrado a um propósito. Ele nasce dizendo: eu não desisto dos meus sonhos, eu não desisto daquilo que Deus tem para minha vida. Ei, Deus nos chama a sermos pessoas agarradas, agarradas à nossa família, agarradas à nossa fé, agarrados ao propósito de Deus para o nosso coração. Que negócio é esse de qualquer coisa você está se desanimando, qualquer coisa você está querendo parar, está querendo desistir? Talvez no seu caso seja como no caso de Jacó. Talvez você não seja o mais bonito, nem o mais inteligente e nem o mais capacitado. Não importa se no mundo seja dessa forma. O que importa é que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Sobre Jesus está o Espírito Santo, sobre a sua vida o Espírito Santo da verdade. Então não importa se você não é o mais bonito, capacitado, inteligente para a vaga, para a oportunidade. Vai, seja agarrado ao propósito, seja agarrado àquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Um dia Jacó estava voltando de 20 anos morando com seu sogro Labão. Houve toda uma situação com o próprio Esaú, e Jacó estava com medo agora de enfrentar Esaú, porque 20 anos, Esaú, quando Jacó saiu fugido da casa dos pais, Esaú falou: o dia que o pai morrer eu mato meu irmão Jacó. E Jacó voltando 20 anos depois, porque Deus falou: Jacó, pega tudo que é seu e volta. Jacó está com medo. Até que num vale, em que toda a família de Jacó estava descansando, e Jacó foi no vale falar com Deus, ele viu um ser celestial, um anjo. O anjo desceu naquele ambiente. E quando Jacó viu aquele anjo, Jacó saiu correndo. E imagine uma luta. Jacó agarrou aquele anjo e começou a segurar assim: me abençoa, me abençoa, me abençoa. E o anjo não falava nada. E a Bíblia fala que a noite toda houve aquela luta de Jacó, um humano, com um ser celestial. O anjo querendo ir embora, e Jacó: não vai embora enquanto não me abençoares. Eu não vou te largar enquanto não liberar a palavra de bênção sobre a minha vida. Tem até um hino, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Imagine aquela luta, né? Eu acho que Jacó foi o primeiro jiu-jiteiro, né, da história. Jacó lutava jiu-jitsu ali, ó. A hora que agarra o kimono não solta mais. Agarrou o kimono do anjo e não soltava. E o anjo: me solta, não solto, me solta, não me solta. Começou a amanhecer o dia. A Bíblia fala: começou a subir a alva, amanhecer o dia. E o anjo falou: eu preciso ir embora, porque já está amanhecendo. Só vai embora se me abençoar. É assim que funciona, meus irmãos, na presença do Senhor. Nós estamos aqui: Senhor, eu estou aqui e eu preciso de uma resposta, eu preciso de um direcionamento, preciso desta bênção. Eu não desisto, Senhor, eu vou permanecer no propósito, na fé, na tua presença. Eu preciso da direção que vem do alto. Eu não largo a tua presença por nada, Senhor. Eu preciso da tua presença. A Bíblia diz que o anjo tocou na coxa de Jacó. Houve um estiramento muscular na coxa de Jacó. Imagine a dor.
o toque daquele anjo, o estiramento, houve um estiramento ali, e Jacó tinha tudo para soltar. Olha como ele era agarrado, assim como ele foi agarrado ao calcanhar de Esaú. Tinha tudo para soltar, porque é automático. O momento da dor, o momento da batida de algo no dedo, no pé, cai algo no pé, a gente já tem aquela reação de repelir o corpo. Com aquele toque do anjo, seria automático Jacó soltar e ver o que aconteceu, colocar a mão na coxa. Houve o estiramento na coxa de Jacó, mas Jacó continuou agarrado. Continuou agarrado. E o anjo olhou, imagino que Jacó conseguiu impressionar o anjo. O anjo falou: como que pode você ainda se manter agarrado a mim com esse ferimento na perna? Jacó, só te solto quando me abençoares. A Bíblia diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Propostas malignas virão diariamente, mas nós somos daqueles que dizemos: eu não largo a presença de Deus, eu não negocio a presença de Deus. Esse momento de pecado não dá para se comparar com a glória que um dia sobre mim será revelada. Eu não abandono os princípios da minha fé, eu sou agarrado até o fim. Resultado: o anjo falou: qual o teu nome? Meu nome é Jacó. Naquele momento o anjo liberou uma palavra: o seu nome a partir de hoje não serás mais Jacó, mas se tornarás Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ali estava nascendo a nação de Israel. Agora Jacó volta para casa com uma palavra. Ele estava abençoado pelos céus. O seu nome agora era Israel. Seja agarrado ao seu propósito. Vamos continuar a leitura. Verso de número 27. Verso de número 27. Travou lá. Vamos aqui. Gênesis 25, 27. É o capítulo 25, versos 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Olha só, cresceram os meninos. Esaú já cresceu aquele menino peralta, aquele menino que corria atrás das caças, caçava, começou a sair com o seu pai Isaque para aprender a caçar. Então Isaque ficou com um apreço maior por Esaú. Jacó já era um menino mais tímido, que ficava em casa mais com a sua mãe e aprendeu os serviços domésticos. E aqui fala que Esaú uma vez foi caçar, e aquele dia deu tudo errado para Esaú. Esaú procurou caçar, não encontrou nada, voltou para sua casa cansado de um dia de caça sem nada. Ei, a palavra aos nossos corações é: cuidado com o dia da canseira. Cuidado com o dia que as coisas não dão certo. Porque é nesse dia onde as coisas não dão certo que vem a proposta para largarmos o nosso propósito. Nunca troque, guarde essa frase: nunca troque o que você mais quer na vida pelo aquilo que você mais quer no momento. Às vezes o que você mais quer no momento é descanso, é paz. Não quero saber disso. Mas você tem um propósito de vida. Foi no cansaço de Esaú que Jacó o pegou na curva. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Edom significa vermelho.
Verso 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. 32. E disse Esaú: eis que estou pronto a morrer, para que me servirá a primogenitura? Ele estava desprezando o seu direito de primogênito, porque ele estava cansado e ele queria comer. Nunca troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34, para encerrar essa leitura. E Jacó deu pão a Esaú e guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú não quis nem saber da sua primogenitura. Na proposta de Jacó: eu até te dou aqui o saboroso guisado de lentilhas, o prato de lentilhas que eu preparei, mas você me vende a sua primogenitura. Você me vende, em outras palavras, você me vende o direito de ter a porção dobrada da herança familiar. Você me vende a liderança do clã da nossa família. E você me vende o direito de um dia nascer da descendência da nossa família, aquele que vai remir toda a humanidade. Esaú nem analisou. O que me serve essa primogenitura? Me dá logo esse prato, a primogenitura passa a ser sua. Não houve naquele dia um contrato, não houve assinatura, não houve papéis sendo autenticados no cartório, mas houve um reboliço no mundo espiritual. Esaú sentou, ali fala que Jacó deu pão, deu lentilhas, Esaú comeu, e o texto termina falando: assim desprezou Esaú o seu direito à primogenitura. Ele desprezou a bênção que estava sobre ele. Vamos aplicar o texto. Quero que você traga à memória agora quem é você. Qual a sua estrutura de educação, de estudo? De qual clã, de qual família, de qual sobrenome você pertence? Qual é a sua fé? Quanto tempo você está na fé? E quais são as bênçãos do Senhor que estão sobre a sua vida? Talvez eu esteja falando para jovens aqui mais estruturados, jovens que tiveram o privilégio de nascer num lar mais abastados, de pais que já construíram alguma coisa, de pais que estão têm a oportunidade de te potencializar, de te pagar cursos técnicos, de te pagar cursos de idioma, de te pagar uma faculdade, uma estrutura de um lar, uma estrutura financeira legal, e glória a Deus por isso. E às vezes por poucas coisas ou por situações pequenas dentro do lar, você fica pensando assim: eu vou largar essa casa, eu vou embora, não está bom. Ei, meu irmão, a maioria dos brasileiros não tem o privilégio de nascer num lar privilegiado, de um lar abastado, de um lar que alguém já ralou lá atrás para construir algo e para dar essa estrutura. Valorize a bênção que há em ti, valorize os seus pais, valorize a sua família, valorize a sua fé. Para com esses pensamentos de largar tudo, de desistir. Se o teu pai e a tua mãe te dão uma estrutura, valoriza eles e valoriza a estrutura que tem chego nas suas mãos. Mas talvez aqui eu esteja falando para jovens como eu, que nasceu num lar sem estrutura. Nem sobrenome do meu pai eu recebi ao nascer. Cresci sem o sobrenome do meu pai. Tenho o sobrenome do meu pai há 4 anos, que ele me chamou e falou: eu quero te registrar porque você é meu filho. Talvez você tenha nascido num lar desestruturado.
Talvez você tenha nascido sem condições de prosseguir na vida, de ter uma perspectiva além. Talvez as coisas para você pareçam ser mais difíceis, pareçam ser mais complicadas, parece que o processo é mais difícil, e muitos chegam antes porque já receberam uma estrutura pronta, mas essa estrutura não é a sua realidade. Você tem que ralar mais, você tem que se esforçar mais, e isso tem tentado trazer um desânimo ao seu coração. Ei, eu estou aqui com uma palavra nos lábios para dizer: não desanime. Se você recebeu mais dificuldades na vida por uma falta de estrutura familiar, rala mais, meu irmão. Se você levanta às 6, passa a levantar às 4 da manhã. Se ora meia hora, passa a orar 1 hora por dia. Se estuda 1 hora por dia, passa a estudar 3 horas por dia. Rala mais. Sabe por que você deve ralar mais? Porque todos nós aqui, aqueles que têm mais estrutura ou aqueles que têm menos estrutura, receberam algo que os céus deu. Os céus nos deu o direito à vida. Os céus nos deu o direito de nascer. Os céus nos deu o direito de sermos adoradores de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, o Deus que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares e que pode fazer todas as coisas. Aleluia. Deixa eu te explicar o que é nascer. Naquele momento, no momento X em que o pai e a mãe estavam namorando, foram liberados 40 milhões de espermatozoides. Ou seja, você participou de uma corrida, de uma maratona, com 40 milhões de participantes. Nessa maratona com 40 milhões de participantes, a probabilidade de nós chegarmos na frente e cruzarmos a linha de chegada é de 0,000.000.04. Eu vou repetir. A probabilidade de você nascer, de você vencer essa corrida com 40 milhões de participantes é de 0,000.000.04. Mas um dia Deus olhou e falou: é você que vai nascer. É você que eu escolhi. É você que eu darei o privilégio da vida. Não importa se vem com mais estrutura, glória a Deus por isso, ou se vem com um pouquinho mais de dificuldade, você nasceu. E deixa eu te dizer mais: nasceu no tempo da graça, no tempo em que Deus desceu da sua glória, veio a esse mundo, morreu no meu e no seu lugar. Para quê? Para que nós fôssemos perdoados do nosso pecado. Talvez alguns aqui como eu não receberam o sobrenome do Pai quando nasceram, mas não importa, em Cristo Jesus nós recebemos o sobrenome do céu. O nosso sobrenome, o nosso nome, sobrenome foi registrado no livro da vida. Então estou aqui nesta noite para dizer para jovens: valorize a bênção que há sobre a sua vida, valorize o teu chamado, valorize a tua casa, valorize a tua família, valorize o seu emprego, valorize aqui o seu clã espiritual, a sua família espiritual, que é a sua igreja. Valorize a bênção que há em ti. Aramande lebadagassore ande lebadagasure cai. Aramanalabasure ande lebasere cai. Gênesis capítulo 36. Verso 1, coloque para nós, Gênesis 36, 1. Olha só, estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Agora verso de número 8. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom, verso 9. E estas, pois, são as gerações de Esaú.
pai dos edomeus, na montanha de Seir. Portanto, Esaú perdeu o direito de dar sequência à linhagem do Messias. Por amor de Abraão, Deus fez de Esaú uma nação dos edomeus. O território dos edomeus é ali quando se atravessa a fronteira com o Egito, naquela região do Mar Morto, ficou ali situado o povo edomeu. Nós falamos do Mar Vermelho, mas o mar não é vermelho. O mar, eu estive no Egito, eu entrei no mar. Inclusive no dia que nós estávamos ali no deserto, estava um dia frio, o pessoal não queria entrar no Mar Vermelho, porque está frio. Eu falei, quando que eu vou voltar aqui? Quero nem saber que o dia está frio, vou entrar no mar. O Mar Vermelho não se abriu para mim não, mas eu entrei nele. Eu posso falar, eu entrei no Mar Vermelho, com frio, sem frio, eu entrei no Mar Vermelho. E por que vermelho? Porque você vê, é um mar lindo, azulzinho, coisa mais linda. Porque o sol bate à tarde nas montanhas de Seir, que é o território dos edomeus, bate na montanha e reflete no mar aquela cor vermelha. Então o mar fica naquela cor vermelha, que é o reflexo do sol nas montanhas de Edom, refletindo sobre o mar. Deus fez de Esaú uma nação. Só que o quê? Pelo patriarca Esaú menosprezar a bênção do Senhor, o que o texto diz? Volta para nós lá, 2 Samuel capítulo 8, verso de número 14, 2 Samuel 8, 14. E pôs Davi guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. Ou seja, agora esse povo estava sofrendo a derrota, porque um dia o seu patriarca desprezou a bênção que havia sobre ele. E Davi, vamos falar de Davi. Davi vem de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó ficou no lugar do seu irmão Esaú. Jacó recebeu o direito da primogenitura. Jacó recebeu o direito de trazer ao mundo, através da sua descendência, o Messias. Tanto é que de Jacó nasceram 12 filhos e uma filha. São as 12 tribos de Israel. E aí a nação de Israel se formou. E um dia nasceu Davi, um pastor de ovelhas, que Deus o exaltou, colocou sobre o trono de Israel. E agora fala que Davi, na força do Senhor, venceu todos os seus inimigos, subjugou o povo edomeu. E agora o texto termina falando: e o Senhor era com Davi por onde quer que ia. A palavra ao seu coração é: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. Apenas esforça-te e tem de bom ânimo. Você recebeu o dom da vida, nasceu no tempo da graça, o seu nome está escrito nos céus. Então deixa eu te animar: o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que te esforço com a destra da minha justiça. Ei, se você tem um sonho, lute pelos seus sonhos, acredite, trabalhe, lute, estude, porque o Senhor te dará a vitória no nome do Senhor Jesus. Quantos recebem esta palavra? Dá um glória a Deus e aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. A banda vai se posicionando. Queridos, eu quero, para nós orarmos, deixar um testemunho para vocês. Eu fui fazer faculdade com 33 anos de idade.
Fiz porque prestei o vestibular e consegui 60% de bolsa. Fiquei 4 anos e meio na faculdade, porque me agarrei a uma palavra que o pastor Toninho falou em uma reunião. Me agarrei, peguei e falei: eu vou ter o meu diploma universitário. O meu sonho era ter um diploma. Fiquei meio ano a mais porque tive dificuldade na questão de estágio, porque trabalho em 2 empregos, então os horários eram difíceis para mim conseguir fazer o estágio. Quando eu consegui uma escola, a Vanessa Cato do Educare me abriu as portas para fazer o estágio. Eu tive que pedir no meu primeiro emprego para sair mais cedo. Tive que pedir para o pastor Toninho para chegar na igreja mais tarde, para fazer o estágio das 13 às 17. Mas o Senhor estava comigo. Deu certo. Eu me formei. Primeiro sonho de ter um diploma realizado. Aí o Senhor me abençoou. Consegui no ano de 2025 o meu credenciamento no CREF, Conselho Regional de Educação Física. Pedi em uma escola que sonhava dar aulas, que eu gostaria de dar aula lá. Eles falaram: tem que ser credenciado na Polícia Federal para dar aulas aqui. Mandei minha documentação. A Polícia Federal me credenciou. E esse ano comecei a dar aulas como professor de educação física. Aleluia, vai aplaudir, aplauda forte. Quero dar esse testemunho para motivar o seu coração. Pense numa pessoa que está realizada ao entrar na sala de aula para dar aula, para passar parte teórica, para levar os alunos a fazer parte prática. Pense numa pessoa realizada. Então eu quero te dizer: não desista dos seus sonhos. Pode ser que seja difícil. Se você já tiver uma estrutura para estudar, valorize essa estrutura e estude. Valorize. Não brinca com a estrutura que a sua família está te dando, não. Valorize. Se você não tem, se esforça um pouco mais. Mas eu quero te dizer nesta noite: nós temos a bênção do altar. Nós temos a bênção do alto, e você vai chegar, vai conquistar. O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Você entrará em lugares para ser instrumento de Deus e modificar lugares da sociedade. Então acredite, valorize os seus sonhos e valorize a bênção que há em ti. Qual é a bênção que há sobre mim? A bênção de ser um salvo, a bênção de ter o nome escrito no livro da vida, e a bênção que é profetizada sobre o altar. Vamos orar? Feche seus olhos. A banda já pode ir preparando uma canção. Está preparada já? Pode puxar. Vamos adorar o Senhor. Ele que me enxergou toda honra, toda glória a ti, Senhor. Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, e a Ele que me enxergou. Quero estender um convite aqui, enquanto a banda vai ministrando. Você que essa palavra entrou no seu coração, e nessa noite você quer firmar uma aliança com os céus, dizendo para os céus: eu valorizo a bênção que está sobre a minha vida, e eu faço uma aliança de me esforçar mais, porque eu sei que eu vou chegar para a honra e glória do Senhor. Quero esticar esse convite. Saia do seu lugar, venha tocar no altar. Daqui a pouco nós vamos levantar o clamor, e o Senhor estará honrando a sua fé e selando nesta noite esta aliança de compromisso com o
céus. Toque no altar nesta noite. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Pastor André, pega o óleo da unção, vai ungindo a testa e as mãos. A testa que num ato profético Deus está colocando mentes brilhantes nesse altar nesta noite. Deus está dando sabedoria dos céus. E as mãos, que tudo aquilo que você fizer na direção do Espírito de Deus vai prosperar. Receba essa unção com fé. E vamos orar. Se você quer sair do seu lugar para receber essa unção e tocar no altar, fique à vontade. Ramandele badagassure andele basurecai. Elemandele basure andele badagassure andele basurecai. Espírito Santo de Deus, agora alianças são firmadas diante do altar. Meu Pai, essas pessoas entenderam que há uma bênção sobre eles, a bênção de serem filhos do Senhor, a bênção de nascerem na fé, ó Pai, através da obra do Senhor Jesus na cruz. Nós somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros em Cristo, e nesta hora eles estão recebendo esta unção, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê a eles mente brilhante, ó Pai, que o Senhor dê aos teus filhos, meu Pai, uma mão próspera. Tudo aquilo que eles fizerem, ó Deus, tudo aquilo que eles correrem atrás, forem estudar, trabalhar, projetos, sonhos, objetivos que estão sendo colocados no altar, prospera, meu Pai, abençoa, meu Deus. Nós te pedimos, Pai, derrama do teu Espírito, derrama do teu Espírito Santo. Sejam cheios, 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 cheios da presença de Deus, sejam cheios da glória dos céus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Adore, adore, adore a Ele, Jesus. Vocês que estão fazendo uma aliança com o Senhor nesta hora, não há impossibilidades diante daquilo que é colocado no altar. A bênção do Senhor está sobre vocês. Vai,
que o que dois concordarem na terra será concordado no céu. E aquilo que vocês estão colocando no altar, o Senhor está selando nesta noite. Então corram atrás dos sonhos que Deus tem prazer de realizar. Jacó era um improvável, e hoje ele é um pai da fé. Talvez você seja improvável, mas o céu está selando e firmando o teu nome. Que Deus abençoe todos os jovens. Podem voltar para os seus lugares. Mais um convite para eu voltar ao microfone, pastor André. Quero saber se há algum jovem no nosso meio que ainda não fez a oração, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Jesus disse assim: aquele que me confessar na terra, eu confesso diante do meu Pai. E essa noite é a noite do Senhor te confessar nos céus. Se você ainda não fez esta oração, recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, eis a oportunidade. Nós temos alguém aqui? Faça um sinal com a sua mão, que se nós temos, que você nesta noite quer fazer esta oração, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você seja um improvável na vida, mas Jesus te escolheu, te deu o privilégio da vida. Para quê? Para que você seja um herdeiro em Deus e um co-herdeiro em Cristo. Temos alguém que queira nesta noite receber Jesus como Senhor e Salvador? Não temos? Glória a Deus, todos salvos em Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus. Que Deus vos abençoe. Pastor André. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto o pastor pregava, eu entendi algo da parte de Deus que falava acerca de uma das armas mais potentes na mão de Satanás para nos atingir, é a dúvida. Eu não sei se além daqueles que vieram aqui já receber e saíram munidos de fé, crentes da bênção que está sobre eles, valorizando essa bênção, se há aqueles que ainda têm dúvida do que o Senhor pode fazer na sua vida. O pastor citou vários personagens das Escrituras. Ele falou acerca de Abraão, de Sara. Abraão que tentou dar o jeitinho humano e tentou adiantar uma das promessas. Depois Rebeca e Isaac, que precisaram crer. Crentes da promessa também estava sobre eles, mas era uma mulher estéril, mas ela viveu o cumprimento da promessa. Mas não só acerca daquilo que o Senhor tem para nós, mas acerca daquilo também que às vezes na nossa caminhada cristã nós estamos enfrentando. Às vezes a gente não entende alguns processos. A gente fala: Senhor, essa é uma escola que o Senhor quer que eu passe? O Senhor está querendo me ensinar o quê diante dessa situação atual? Porque às vezes os dias eles não vêm sendo fáceis. Às vezes a gente vem se questionando acerca das situações que a gente vem vivendo, seja na escola, seja dentro da nossa casa, seja entre nós mesmos, às vezes entendendo que o céu está meio de bronze, que o Senhor está meio em silêncio, não está trazendo respostas aos nossos corações. Então gostaria de aproveitar ainda a presença do pastor Rafael, que está com a palavra desta noite, e poder orar por vocês, para aqueles que estão com dúvidas acerca: será que vai acontecer mesmo? Aquilo que eu já recebi como promessa, eu já ouvi da boca de profetas, palavras direcionadas a mim, de que eu seria usado. Será que isso ainda tem chance de acontecer? Porque eu quero tanto viver o imediatismo das coisas, acerca daquilo que foi profetizado sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Mas ainda existe um cisco de dúvida no seu coração. E esse cisco de dúvida, ele pode ser suficiente para travar o seu chamado. Porque se nós não entregamos aquilo que Satanás vê como brecha na nossa vida, nós não colocamos no altar, ali ainda está uma abertura para ele entrar, trabalhar, colocar mais dúvida, colocar mais desânimo, colocar mais distração. Então eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de receber essa oração, acerca das dúvidas que estão sobre a sua mente, seja acerca do seu chamado, daquilo que você já ouviu, aquilo que você sabe e você crê, mas ainda tem dúvidas, ou acerca de alguma fase que você está passando na sua vida, nesse momento atual,
e que você não consegue entender porque o que o Senhor está permitindo isso, eu gostaria de te convidar de vir até aqui à frente. Fique à vontade. Eu vou ser o primeiro a descer, pastor, para receber essa oração, amém? Vamos orar. Nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele nos ajuda nas nossas dúvidas. Rebeca, nós mencionamos, Rebeca, ela não estava entendendo o que estava acontecendo no seu ventre. E o que o texto diz? Ela foi perguntar ao Senhor. Então você que tem o Espírito Santo, então você tem a resposta dentro de você. É só perguntar para Ele: Espírito Santo, que processo é esse que eu estou passando? O processo às vezes é doloroso, é doído e nós não entendemos. Mas o processo é necessário para nossa maturidade cristã e para nós ficarmos prontos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o Espírito Santo tem resposta para os nossos corações. Por isso, vários jovens aqui, se você quer participar desta oração, fique à vontade de sair do seu lugar e vir até o altar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da promessa, Consolador amado, amado de nossas almas, nós entendemos e sabemos que somos templos do Senhor, que o Senhor habita em nós, mas nós como humanos temos dúvidas. E aqui estão jovens que estão no processo da vida, no processo de uma faculdade, no processo de um relacionamento, no processo de uma situação dentro da casa, de uma situação com os pais, de uma situação com os irmãos, num processo vivido dentro do trabalho, num processo às vezes de negação, de exclusão. Espírito Santo, e esse jovem, esse moço, essa moça não está entendendo e nem sabendo como agir nesse processo. Mas diante do altar nós te pedimos nesta hora, traga resposta aos corações, traga resposta e alívio às almas. Espírito Santo, é a tua unção que faz toda a diferença. E quando nós nos sentimos abraçados pela tua unção, quando nós nos sentimos participantes do reino, porque o Senhor está dentro de nós, trazendo a certeza no nosso coração que o Senhor nos ama, não importam as lutas, as dificuldades e os processos dolorosos. Então a nossa oração ao Senhor, Espírito Santo, venha abraçar agora cada um, venha trazer o amor de Deus, o amor da tua presença aos corações. Espírito Santo, traga resposta sobre este processo. Ajuda, Espírito Santo, ajuda. Ramande lemanagasure candelema serecai. E nós te pedimos agora, Espírito Santo, vai enchendo esses corações de alegria, de prazer, de gozo na tua presença. Vai fortalecendo, Espírito Santo, para que eles passem pelo processo tendo vitória, meu Pai. E Senhor, se precisa de algo sobrenatural nesse processo, entra agora com a providência, entra agora na casa, visita os pais, visita os irmãos, entra agora, Espírito Santo, nesse ambiente de trabalho, entra agora nesta faculdade, entra agora nesse relacionamento, na vida do namorado, da namorada, do noivo, do marido, da esposa. Entra agora, Espírito Santo, e reverte esse quadro. Espírito Santo, dê vitória, Espírito Santo, nós selamos com o Senhor nesta noite. Por isso nós os abençoamos e abençoamos todo FAD no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou só te esperando, vem, vamos
Então aponta a sua mão ali na direção do pastor Rafael e fala assim: Pastor Rafael, muito obrigado pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, te recompense, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, pastor Rafael. Aplauda o Senhor pela vida do profeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, bora para casa? Olha, antes da gente finalizar o culto, de cantar a última, que eles já estão preparando, não sei qual é, só lembrando vocês da programação da nossa igreja. Nós estamos hoje num sábado, amanhã a semana se inicia e já iniciamos com 3 grandes cultos. Para quem é visitante, já seja muito bem-vinda, volte. Amanhã nós temos às 8 da manhã, às 10h30 da manhã, às 18h30, com ceia do Senhor. E como já estamos acostumados a ouvir, salvo não perde santa ceia. Então não deixe de participar de um dos 3 cultos amanhã. Na segunda-feira, ali está uma tela, assustei. Na segunda-feira nós temos a ceia estendida. Se você amanhã por algum motivo vai ficar impossibilitado de estar participando da ceia junto com a igreja, na segunda nós também serviremos a ceia para você. Então venha às 19h30 na ceia estendida. Do restante, o pastor amanhã passa toda a programação da semana para vocês. Só um adendo: Bênção do Calvário está chegando, então já reserva na sua agenda o dia 3 de abril. Outra coisa, esse é um ano muito decisivo para a nossa nação, ano de eleição. Para você que tem já a partir dos 16, não deixe de ir atrás de tirar o seu título, porque é importante que você tenha a sua voz ouvida nas urnas. Então, 16 anos já pode votar, não é obrigatório, mas faz essa forcinha, depois a gente conversa mais sobre a questão de cidadania. A partir dos 18 você não tem opção não queira pagar R$3 de multa, pessoal, em nome de Jesus. Do restante, convido você a levantar sua mão, receber a oração final, a bênção apostólica e ficar para o último louvor cantando. O culto está encerrado. Quem é que vai pagar o lanche hoje? Já decidiram? Quem for para um lugar mais refinado me chama. Mentira. É o Luquinha, Fabrício? Então tá bom, combinado, eu vou com vocês hoje. Já me comprometi, quem quiser ir junto, está convidado, viu? Inclusive, dá uma olhada ao seu redor. Por que a maioria veio de branco hoje? O que aconteceu? É a cor da semana? O prefeito ontem fez uma ação lá na frente da prefeitura, de Dia das Mulheres, todo mundo de branco, soltou bexiga branca. Eu acredito que a maioria está em homenagem às mulheres hoje também. Então, que o Senhor abençoe todas as meninas, jovens e adolescentes aqui da nossa igreja, do FAD, pela sua semana, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez e nos permitiu viver neste culto. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por se fazer presente em nós, por fazer morada em nós, de escolher como seu templo, como tua habitação. E obrigado, Senhor, por nos permitir estar em família, em comunhão, nessa comunidade de fé, adorando o seu nome, bendizendo o teu santo nome, recebendo da tua ministração, Senhor, da tua palavra. Obrigado por esse contentamento que o Senhor já colocou em nosso coração para vencer mais uma semana. Obrigado pelas estratégias que o Senhor já nos muniu dela para esta semana. Obrigado, Espírito Santo, por colocar a fé em nós. Obrigado por gerá-la em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por tudo que já vivemos, pelo que nós vamos viver. Nós te louvamos e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor nos leve de volta para casa em segurança, que o Senhor nos leve agora, Senhor, com esta bênção nos acompanhando, para que onde quer que nós pisemos, onde quer que nós coloquemos as nossas mãos, também essa bênção lá chegue, em nome de Jesus. Nós te damos o nosso louvor, a nossa adoração e toda a nossa gratidão nós te entregamos. Senhor, cuida de nós, sê conosco. Obrigado pela tua graça que nos acompanha. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a doce e constante comunhão e consolação do Senhor e do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. A última, depois a gente vai. Deus abençoe. Bora para aquela última, Fad. Cadê as
deixa de ouvir em nome de Jesus. Vocês não vão se arrepender porque ficou brava, velho. Que talento esse menino tem. Deus abençoe, acessem lá. Melhor do Brasil. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi, e se aproximou com tua mão, me tocou. Então olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, e com amor me disse: se tudo acabar,
As estações do